Pai do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo, que Deus abençoe cada um dos meus irmãos, que o Senhor Jesus venha fortalecer e abençoar a sua vida poderosamente. Que a sua irmã Valéria, que fala aqui da Bahia. Queria deixar uma palavra, meus irmãos, por coisas que tenho visto na internet. Estava meditando algumas coisas e vou gravar este vídeo. Não é de revelação nem de experiências, mas coisas que nós temos visto, o que tem acontecido com a Igreja do Senhor. Que Deus nos guarde, nos proteja de todo mal, guarde a nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Você vê aí que eu coloquei algumas fotos de pessoas antes e hoje. Da igreja de antes e da igreja de hoje. Igreja preta, igreja cheia de fumaça, igreja até mesmo com jogo de luz, igreja que é toda escura, pessoas famosas, pregadores renomados. Mas nós vemos a diferença da igreja de antes para a igreja de hoje, né, meus amados irmãos? Antes de começar, irei ler uma palavra que se encontra, meus queridos, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Paulo vai exortar Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, a igreja de Cristo. E diz assim, está escrito: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir, instruir em justiça. Amém, igreja? Então Paulo aqui começa falando para Timóteo, falando para nós, para a igreja de hoje, que ele não saísse daquilo que ele foi, que ele aprendeu. Se você for ler a carta, a Bíblia vai falar que Timóteo era instruído pela sua mãe, pela sua avó, o qual instruía ele em todas as escrituras sagradas. Meus irmãos, a igreja de hoje tem vivido uma crise muito grande. Vemos a diferença. Olha para essa foto que está passando, olha a diferença do coral de jovens de antigamente para hoje. E vemos uma gritante diferença nas cantoras de antes, né? Com toda ali, meus irmãos, simplicidade. Não é que eu não falo, né, só da roupa também, mas falo do jeito humilde de ser. Mas hoje muitos buscam aplausos, buscam jogos de luzes, buscam, meus irmãos, tudo isso, essas coisas, o qual não tem parte, meus irmãos, com Jesus. Muitos estão ali, meus irmãos, mas com o nome de que vivem. Sabemos que não são todos, muitos têm sinceridade, sim, alguns têm ainda sinceridade. Eu não posso dizer que são todos, não vou falar isso. Mas muitos deixaram o primeiro amor, mudaram o foco da sua pregação, do seu louvor, o qual significa elogio. A palavra louvor significa elogio, e eles estão elogiando a eles mesmos. Meus irmãos, que Jesus venha ajudar essa igreja, de nos ajudar. Até mesmo templos para a gente ir adorar, cultuar. Vemos muitas coisas, irmãos, né? Mas que a igreja amada de Cristo permaneça firme, como essa igreja permaneceu, e muitos já se encontrou com o Senhor na glória. Eu estava vendo, né? Cantoras renomadas, tem uma cantora muito renomada, o qual Deus deu livramento de morte para ela quando ela nasceu. E essa mulher, ela vai na igreja grande, ela vai num templo imenso, batistano, inclusive. Mas ela esqueceu de onde ela, como está escrito aqui, que Paulo disse para Timóteo: Tu, porém, permanece no que aprendeste. Não se esqueça do que você aprendeu. Permanece na santa doutrina.
Paulo está dizendo que a palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada, ela é proveitosa, ela é inspirada então que ele permaneça na palavra. Ela é proveitosa para ensinar, para instruir em justiça. Amados irmãos, vivemos tempos bem difíceis. Eu mesmo já tive uma visão, uma revelação, que eu entrava numa igreja muito grande. Eu nem ia falar sobre isso, mas como estamos falando da igreja, das igrejas, né? Eu já tive essa revelação em sonho. Eu entrava numa igreja muito grande, um templo muito conhecido, né? Aqui na minha cidade, uma igreja bem grande, centenária, se é que os irmãos me entendem, né? Essa igreja é até centenária. Então esta igreja, eu ia lá e quando eu via as irmãs toda embatonzada, pregadora no púlpito, no meio da igreja, eu ficava olhando aquilo, passeava lá e eu ia entregar algo para um líder, se eu não me engano era um obreiro líder, porque já tem bastante tempo essa visão que eu tive. E quando eu entrava nesse estacionamento para falar isso, ele não me dava nem quase ouvidos, irmãos. E é assim, se Deus levanta um profeta para falar a verdade, se Deus levanta um escolhido, um ungido para falar aquilo que Ele tem mandado, os obreiros não recebem. Muitas vezes eles calam e expõem para fora até do templo. Se o profeta se levantar com a autoridade da palavra. Então, eu estava vendo essa cantora, ela é bem famosa, ela canta muitos louvores, até pentecostais ainda, né? Mas ela foi numa igreja tradicional, mas ela não prega aquilo que ela aprendeu. Ela até foi com uma roupa longa, mas uma roupa composta. Mas mudam os aspectos do cabelo, mudam tudo. Eu entendo que tem até a intenção ali, mas nós temos que redarguir, pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E ela tem uma oportunidade, muitos pregadores têm a oportunidade de ter um púlpito grande, irmãos, mas eles não pregam contra o pecado, mas aquilo, você vai para o céu, contemple Jesus está aqui, o nosso Deus, Ele é um Pai maravilhoso, e tudo isso é verdade, Deus, Ele é um Pai maravilhoso, mas e a pregação da verdade? E o louvor da verdade? Né? Então são tempos trabalhosos, tempos difíceis que a igreja tem vivido. Nesses últimos minutinhos quero fazer uma oração pelos aqueles que vão me ouvir, né? Passei esses 8 minutos e pouco me ouvindo. E eu tenho procurado pregar aquilo que Deus me manda e também viver pela misericórdia de Deus. Tenho tentado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pai amado e Deus querido, nessa hora, Pai, eu quero orar cada um que vai me ouvir. Deus abençoe essa vida.